E eu trouxe justamente numa coluna hoje um outro exemplo. Sanções americanas contra o Tribunal Penal Internacional em Haia. O Leandro estava colocando alguns juízes, etc., só para a gente colocar em números. O promotor principal, os 2 subpromotores e 6 juízes, todos eles já alvos de sanção extremamente duras, não podem viajar nos Estados Unidos, mas têm todos os seus bens congelados, aqueles bens que estão nos Estados Unidos, e aí toda aquela outra, vamos dizer assim, repercussão. Não pode ter cartão de crédito de bancos de bandeira americana, mas olha só, não fica só dentro, vamos dizer assim, de um contexto de um indivíduo, do juiz, do promotor. E a reportagem que eu trago hoje mostra justamente o abalo dessas sanções no funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Vamos começar pelo começo. Assim que as primeiras sanções foram colocadas, houve uma corrida dos funcionários para imprimir, isso mesmo que vocês estão ouvindo, imprimir todas as evidências e provas contra os suspeitos de todos os casos. O caso de Netanyahu, claro, fundamental, mas de todos. Por quê? Porque quem fornece o serviço de nuvem para o tribunal é a Microsoft. Olha só a enrascada que estava metido basicamente o tribunal. O tribunal deixava toda a sua, claro, provas, evidências digitais, que hoje é a maioria, absolutamente a maioria, numa nuvem, ou na verdade em servidores, numa empresa americana, que obviamente pode sofrer sanções se ela colaborar com o tribunal ou com aquelas pessoas sancionadas. Então, olha essa história, parece coisa de filme, Ricardo. Por 2 semanas, todos os funcionários tiveram a missão de imprimir tudo. Né? Então, começa por aí a história. O que acontece logo depois? O promotor, o procurador-geral, o Karim Khan, que é britânico, teve o seu e-mail suspenso. Ele ficou sem e-mail. Basicamente porque o e-mail, obviamente, era de uma pessoa sancionada e, é claro, o e-mail era da Microsoft. A Microsoft, alguns meses depois, em junho, disse, olha, nós não cortamos os serviços para o tribunal. Nós só desconectamos as pessoas sancionadas. Essa só desconectamos as pessoas sancionadas era o procurador-geral. Né? Você imagine só o problema. Outro problema, ainda envolvendo, claro, as sanções. Todos os americanos que trabalhavam no tribunal tiveram de criar uma espécie de colchão entre eles e as pessoas sancionadas. Ou seja, não podiam mandar e-mail direto, não podiam telefonar, não podiam mandar mensagens, tinha que mandar para um intermediário que, por sua vez, mandasse para... porque senão esses americanos teriam um problema com a justiça americana. E aí, mais uma situação inusitada, o tribunal, que é um tribunal novo dentro da história do mundo, obviamente, ele tem 20 anos, ele foi recorrer justamente a especialistas americanos para fazer parte do seu corpo jurídico. E olha só o problemaço agora. Esses americanos, tem uma história de um deles, que é do chefe de uma das divisões, que ele nunca mais apareceu no escritório, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. No dia seguinte, ele desapareceu, recomendado pelo seu próprio advogado a não voltar mais a pisar no Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, caso ele não quisesse nenhum problema com a justiça americana. Então, olha só a dimensão que significa sanções americanas contra um tribunal. O que o Demore estava colocando é muito correto, o que Alexandre de Moraes está fazendo é realmente impressionante, a gente pode questionar, e eu sou um dos que não tenho nenhum problema em questionar. Agora, um ataque institucional como esse é um ataque à soberania brasileira, à independência do judiciário. Vamos só também colocar numa outra questão. Não adianta a gente ficar falando de soberania enquanto as evidências de um tribunal estão nas mãos de uma empresa que pode sofrer sanções justamente americanas. Então agora tem uma corrida aqui na Europa, olha só que curioso, tem uma corrida desesperada na Europa para criar nuvens europeias, para criar banco de dados europeus que não dependam das grandes big techs, americanas, que, claro, podem sofrer a sanção. Olha só essa história, isso é real, isso está acontecendo agora, não é nada, não é uma ficção científica, é a realidade hoje de um dos principais tribunais do mundo.